Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal estudado durante essa semana, a lição número 6 do nosso trimestre, que foi a descendência de Abraão. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender um pouco da relação que Deus estabeleceu com Israel enquanto nação. O Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, prometendo a Abraão que a sua descendência ele daria a terra aonde Abraão estava peregrinando. Entretanto, em Gênesis capítulo 15, o Senhor Deus mencionou que por causa da sua grande misericórdia para com os cananeus, ele ainda esperaria 400 anos até dar a terra para o próprio Abraão. Mas para Abraão tomar conta da terra, o Abraão teria também que ter uma descendência grandiosa, e que nesses 400 anos o Senhor Deus multiplicaria a descendência do Abraão. O que acabou acontecendo, nos próximos 400 anos, Israel acabou descendo para o Egito, lá se multiplicou grandemente, e apesar de ter sido escravizado durante 230 anos enquanto nação, com mão forte o Senhor Deus os libertou de lá. Eles agora eram uma grande nação. Eles chegaram entre 70 pessoas no Egito, na época de Jacó, na época em que o filho de Jacó, José, havia se tornado o vizir do Egito. E quando saíram de lá, era algo em torno de 2 milhões de peregrinos. Eles em 400 anos realmente se multiplicaram grandemente, tornaram-se uma nação poderosa. O Senhor Deus agora os trouxe através de Moisés e também de Josué para a terra de Canaã. Terra essa que ele deu aos seus descendentes. A promessa da terra, portanto, era uma parte fundamental dentro dessa mesma aliança. É claro que conforme eles permanecessem fiéis à aliança com o Senhor Deus alargaria suas fronteiras. Ele estabeleceu quais seriam as fronteiras. Somente na época de Davi e Salomão essas fronteiras foram alcançadas. Por quê? Porque foi apenas nesse período em que a nação, como um todo, em sua grande maioria, havia sido fiel ao Senhor Deus. Salomão, que foi o homem mais sábio, foi ao mesmo tempo aquele que trouxe, além da poligamia, ele trouxe também a adoração a outros deuses estrangeiros para dentro da nação de Israel. E assim, as pessoas acabaram perdendo muito daquilo que era a vontade de Deus para o seu povo, ou acabaram perdendo a expansão da terra. Muito pelo contrário, os inimigos começaram a invadir Israel e cada vez mais a nação acabou se tornando menor em termos de território. Mas o que não podemos negar é que os descendentes diretos de Abraão, o povo de Israel, foram os indivíduos com os quais o Senhor Deus fez aliança. Quando você encontra Israel lá no Monte Sinai, na planície do Sinai, quando o Senhor Deus deu os 10 mandamentos a eles, bem como todas as leis para Israel enquanto nação, o Senhor Deus estava ali estabelecendo, não estabelecendo a aliança, mas reafirmando a mesma aliança que ele havia feito com Abraão. Entretanto, Israel foi totalmente infiel à aliança. Nós vimos a lição de terça-feira que Israel acabou sendo, na maior parte do tempo, desde que Deus os tirou do Egito, passando pelo período da conquista de Canaã, período dos juízes, período dos reis, período do cativeiro, período pós-cativeiro, na maior parte do tempo eles sempre foram infiéis a Deus. É claro que o Senhor Deus olhava para a relação com eles como uma relação de um marido para com uma esposa, e cada infidelidade deles era como se a esposa estivesse traindo o seu marido. Mas o Senhor Deus foi fiel à sua aliança. E ele sempre teve o seu remanescente, apesar da grande maioria das pessoas estar longe do caminho do Senhor, ele sempre teve o seu remanescente em todas as gerações. E ontem tivemos a oportunidade de poder entender que apesar de Israel enquanto nação ter rejeitado a aliança com o Senhor Deus, a continuidade de Israel enquanto nação continuou com a igreja. Agora, para o indivíduo poder fazer parte do povo de Deus, do Israel espiritual, ele não precisava mais ser circuncidado e tornar-se assim judeu, mas precisava passar pelo ritual do batismo. E com o batismo,
ele agora, através de Cristo Jesus, se tornava parte da família de Deus, não importando a sua etnia, se era judeu, gentio, grego, romano, brasileiro ou de qualquer outra etnia, se era rico, pobre, se era livre ou escravo, se era homem, mulher, criança, idoso, de meia idade, não importando idade, sexo, cor, raça, nada, absolutamente nada. Através de Cristo Jesus, o Senhor formou um corpo, e a igreja hoje é o corpo de Cristo, é o Israel espiritual de Deus, através do qual o Senhor Deus fará com que todas as promessas feitas a Abraão cheguem também ao seu povo. Era esse o grande propósito do Senhor Deus para Israel enquanto nação, e esse é o propósito dele para cada um de nós hoje. Há um texto que vai aparecer na lição de hoje, que eu gostaria de ler com vocês, que é o texto de 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, que é uma promessa feita pelo Senhor Deus para a igreja. Uma promessa que foi extraída, aliás, do Antigo Testamento. Já vamos ver isso. O texto diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto é um texto que vai falar sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus. Ele vai mencionar que o povo de Deus, agora a igreja de Deus, é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesmo aqueles que estavam longe. O mais interessante é que Êxodo capítulo 19, verso 6, vai repetir algumas dessas promessas. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor Deus havia prometido que Israel, nação, seria reino de sacerdotes, seria nação santa. Isaías 43, verso 20, olha o que Deus diz. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. O que Isaías está dizendo aqui é que o povo de Deus seria o povo escolhido do Senhor. Como Israel, enquanto nação, acabou por deixar de cumprir os requisitos da aliança, e quando falamos de requisitos da aliança, não podemos pensar única e exclusivamente nas leis. Eles quebraram a relação entre eles e Deus, que era uma relação baseada em amor. Agora, essas promessas que tinham sido feitas em relação a Israel passaram a pertencer à igreja. E agora, a igreja é dita: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio temos! Mas não se esqueça, assim como Israel no passado escolheu ser infiel a Deus na aliança, eu e você somos livres. E também podemos escolher ser fiéis ou infiéis à aliança. Por isso eu quero desafiá-lo hoje a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor na aliança. Ajuda-me a ser fiel a Ti em todas as circunstâncias. Porque eu quero ser sacerdócio, eu quero ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, fazer parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Ore comigo por isso. Senhor Deus, é tão triste olhar para a história de Israel e perceber que eles rejeitaram a Tua promessa. Mas ao mesmo tempo percebemos que as promessas que o Senhor fez a eles estão estendidas a nós enquanto igreja. Queremos ser uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido pelo Senhor. Ajuda-nos a escolhermos melhor do que Israel fez. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?